Bom, continuando aqui nossa aula sobre paginação, nós temos aqui um conceito também bastante interessante, que é relacionado à questão de quadros livres. Os quadros livres na memória se tratam justamente da seguinte situação. Nós vamos ter uma lista de quadros livres e uma quantidade de páginas que são requisitadas por um novo processo. Aqui nós temos 4 páginas que serão requisitadas por esse processo e nós temos a lista de quadros de 5 quadros livres na nossa memória. Então, nós temos aqui a situação antes da alocação, a numeração de todos os nossos quadros que estão livres na memória, e aqui a sequência deles, a sequência de todos os quadros e os quadros que estão livres. Então, os quadros que estão livres, ou seja, a parte onde eles vão ser encaixados as páginas do processo, serão a seguinte: a 14, a 13, a 18, a 20, a 15. Então, essa 14, a 15, a 18 aqui, vou até dar um aqui, ó, pronto. 14, 13, esses estão livres. 18, a 20 e a 15. Esses são os quadros onde se podem alocar essas páginas aqui que estão sendo requisitadas pelo processo. Antes da alocação está assim, nós temos a quantidade N aqui determinada de quadros livres e a quantidade N de páginas requisitadas pelo processo. Então, dependendo do processo e da quantidade de quadros que ele tenha, para cada página vai ter um quadro alocado a ele. Então, após a alocação, nós teremos a seguinte situação. Ficou apenas um quadro livre, que foi o quadro 15. Ele vai fazer isso na ordem, perceba, ele vai fazer... Encontrou o primeiro quadro livre, ele foi alocado para a primeira página, que era a página 0. Então, nós vamos lá. Temos as páginas do processo. A primeira página livre era 14, então a página 0 foi alocada para a página 0. Está aqui ela, alocada. A segunda página livre, o quadro livre, era o 13, e ele foi alocado para a página 1. Então foi aqui, ó, página 1, quadro 13. E assim ele foi fazendo até alocar a página 2 para o quadro 18 e a página 3 para o quadro 20, e gerou uma tabela de páginas do novo processo. Para cada uma dessas partes aqui do índice da minha página, ele indicou quais são os quadros que foram alocados, ocupados, e no fim sobrou apenas um quadro livre, que foi o último quadro, já que a quantidade de páginas foi menor do que a quantidade de quadros livres, então esse quadro ficou livre para um outro processo que venha a ser requisitado. Ainda dentro da paginação, nós vamos ver que a vantagem dela é o que a gente chama de compartilhamento de código. Isso facilita o quê? Por exemplo, você tem aqui a situação de um editor de texto, nós vamos chamar ele de ED, ET, ou só o ED, de 150 KB e 50 KB de espaço de dados, reservados para esse editor de texto. Porém, nós teremos 40 usuários que estão requisitando este editor de texto para ser utilizado na memória. Seguindo essa situação, nós teremos um total de memória utilizado para essa situação do editor de texto de 40, que seria a vezes dos usuários, 40 usuários, vezes a quantidade em bytes, tanto do editor de texto, que é de 150 KB, mais o espaço de dados reservado a eles. Então, nós teríamos um total de 8.000 KB para ser utilizado nesse editor de texto. Então, da forma que está aqui, não está havendo ainda um compartilhamento que a gente chama de código. Compartilhamento comum. Então, o código compartilhado trata-se do quê, né? Ele faz apenas uma cópia de leitura do código compartilhado entre vários processos. Então, ao invés de eu ter 40 cópias do meu editor de texto de 150 KB, eu vou ter apenas uma cópia desse editor de texto e vai ser compartilhada entre todos os 40 usuários, mais a região mais o espaço de dados reservados a eles, que vai diminuir bastante, nós vamos ver no próximo slide, a quantidade de memória utilizada. O código compartilhado precisa aparecer no mesmo local, no espaço de endereçamento lógico de todos os processos. Então, aquele espaço de endereçamento gerado lá pela CPU tem que ser o mesmo, tá? Para haver esse compartilhamento. Então, quando eu trato de códigos e dados privados, cada processo mantém uma cópia separada de dados e código. Então, quando eu falo de dados e códigos privados, quando o processo determina que aquele local de memória e de processo vai ser de dados e código dos meus processos, vão ser reservados somente a eles.
As páginas para o código privado podem aparecer em qualquer lugar do espaço de endereçamento lógico, que é lá na nossa CPU, né? Então, continuando nosso exemplo, ó, quando eu utilizo aqui o código de dados privado, eu vou ter aqui 40, que seria a vezes de usuários que estão querendo utilizar aquele editor de texto, vezes a quantidade de dados que vai ser reservado para eles, mais apenas 150 KB, que seria o tamanho do meu editor de texto. Então, com isso, eu teria uma redução aqui, ó, para, ao invés de 8.000 KB, que eu tinha aqui anteriormente, agora eu vou ter aqui 2.150 KB de memória reservados para a paginação deste editor de texto, que é uma grande economia de código e de memória aí quando se trata de memória principal. Aqui nós temos exemplo deste tipo de alocação, como é que ele funciona. Nós temos aqui um exemplo de compartilhamento. Vamos supor, nós temos cada processo P1, processo P2 e processo P3, estão compartilhando ou querem compartilhar um editor de texto. Então, eles querem acessar o mesmo editor de texto, porém com dados ou área restrita de dados diferente. Por exemplo, o processo P1 tem um dado 1, o processo P2 tem um dado 2 e o processo P3 tem um dado 3. Cada um deles vão compartilhar o mesmo editor de texto, porém com estruturas de dados diferentes. Cada um deles vão ter a sua paginação, vão compartilhar aqui as mesmas páginas, 346, 346, 346, com as suas tabelas de páginas. Tabela de página para P1, para P2 e para P3. Com o código compartilhado, eu vou ter na minha memória, essa é a minha memória, essa parte aqui é a minha memória, vai ser utilizado o seguinte, eu vou ter para cada um dos meus processos as suas regiões de dados, dado 1, dado 2, ele está dizendo onde está na página, né? Por exemplo, o dado 2 do processo P2 está em qual página? Na página 7. Então, ele está aqui, ó. Aqui está ele. Está localizado ele. E a mesma coisa vai para os outros processos aqui. Porém, todos estão compartilhando, perceba, ó, o mesmo editor de texto, que seria o nosso exemplo aqui de dado compartilhado. Ao invés de eu ter uma cópia de cada um desses aqui na memória 3 vezes repetido, eu tenho apenas uma única cópia, dos quais todos os processos que forem requisitar eles, vão fazer justamente essa utilização desse código, desse editor de texto. E não vai ser necessário fazer qualquer outro tipo de modificação. Então, dessa forma, eu tenho uma grande vantagem na utilização de espaçamento de memória utilizando o compartilhamento de código utilizado em paginação. Ainda dentro da estrutura de tabela de página, nós vamos ver aqui, quer dizer, agora dentro da estrutura da tabela de página, nós vamos ver que existem alguns tipos. Existe a paginação do tipo hierárquica, tabelas de paginação com hash e tabelas de paginação invertida. Cada uma delas, nós vamos ver aqui do que se trata. Então, a paginação hierárquica, ela quebra o espaço de endereçamento lógico em múltiplas tabelas de paginação. Uma técnica simples é a paginação em 2 níveis, que aí vai fazer o que a gente chama da hierarquia de paginação. Tá? Então, nós temos uma tabela de páginas externa, das quais vai gerar uma tabela de páginas para a memória. Então, aqui nós temos o nível 1 e aqui nós temos o nível 2 da paginação hierárquica. Vai ter uma tabela geral, tabela com todas as páginas gerais, e as tabelas para regiões da memória específica, para intervalos específicos de memória. Por exemplo, aqui do endereço 100 ao 708, do endereço 929 ao endereço 900, e as regiões apontadas para a respectiva memória principal desses, onde está endereçado esses processos. Em resumo, nós temos aqui uma tabela para uma tabela de páginas. Então, uma tabela de páginas para outra tabela de páginas, de forma que facilite o encontro dos endereços, devido à grande quantidade de endereços possíveis que existem, a essa possibilidade de uma quantidade muito grande de endereços a serem localizados na memória. Então,
A paginação hierárquica facilita isso, uma página para páginas.